Salve nerdaiada, Akira do Paraguai aqui com mais um vídeo. Quem acompanha anime já faz um tempo já deu de cara com as famosas adaptações em live action. Vez ou outra algum mangá ou anime recebe uma adaptação, seja para filme ou série em formato de live action, e quase sempre fica uma merda. Em 99% dos casos, o que sai dessa ideia de transformar animes e mangás em filmes com atores reais termina em chorume. Eu mesmo já cobri alguns aqui e o único que saiu minimamente decente foi o de One Piece, que sinceramente eu preciso rever e fazer uma review nova, inclusive. E essas adaptações quase sempre saem ruins, porque os caras responsáveis pela adaptação, seja diretores, roteiristas ou mesmo os próprios estúdios que têm o direito de adaptação de determinada obra, por muitas vezes ignoram vários elementos que são fundamentais para o funcionamento daquele universo fictício. Eles deturpam ou reduzem personagens importantes e estragam a mensagem da obra, além de outros fatores. Esse ano mesmo tivemos um aumento na discussão sobre como sair mudando desnecessariamente a história e a lore de obras na hora de adaptá-las pode simplesmente estragar tudo. Então já senta a bunda no sofá, porque hoje eu vou tomar partido nesta discussão e te mostrar por que as adaptações precisam ser fiéis ao material original. Primeiro, eu vou explicar o meu ponto. O dicionário define adaptação como um ajuste de uma coisa à outra. Suponha que você tem um filho pequeno, que brinca com aquelas mesinhas de encaixar as formas. Suponha também que as formas que vão ser encaixadas sejam de madeira e que seu filho perdeu a forma do círculo. Se você tiver na sua casa um pedaço de madeira redonda e pequena, que seja só um pouco maior que a peça original, concorda comigo que se você quiser, você só vai precisar deixar a madeira redonda até ter o tamanho da peça original. Não iria mudar quase nada. Você adaptaria algo que é um X maiúsculo para, digamos, um X minúsculo. Manteria a essência do material e da forma, só que de num tamanho menor. Agora imagina que ao invés do pedaço de madeira redondo e pequeno, você pega um cubo grandão de borracha e você força ele brutalmente, arrancando à força um monte de material até que ele, entre 1 bilhão de aspas, se encaixa. Concorda que mudou tudo, né? Não é o mesmo material e a forma ficou toda errada. É mais ou menos isso que a coisa funciona para adaptação para cinema. O ideal seria manter a forma e a essência, fazendo só ajustes para caber no tamanho diferente. Se você vai adaptar um livro para um filme, você precisa pegar tudo aquilo e deixar de um jeito que funcione para filmes. Então é normal que algumas coisinhas sejam cortadas aqui e ali para se encaixar melhor no formato de um filme. Em livros você pode ter vários pontos de vista, seja de um personagem ou vários. Num filme mal cabem 2 pontos de vista, dependendo da duração. Quem dirá 5 ou 6 pontos de vista? Nos livros dá para ler sobre o que os personagens estão sentindo ou pensando, e no filme não dá para fazer isso. O máximo que dá para fazer é tentar transmitir os sentimentos dos personagens através da expressão dos atores. Ao adaptar uma obra de uma mídia para outra, é preciso muitas vezes fazer certos cortes aqui e ali para que a coisa toda funcione da melhor forma possível, mas sempre buscando manter sempre tudo o que for o mais importante e preservando a essência dos personagens e da história. E quando você olha para algumas adaptações de animes, jogos e livros, você percebe que a equipe por trás da produção dessas bombas só faltava limpar a bunda com a obra original. Quer um exemplo? The Witcher. Durante toda a divulgação da série The Witcher feita pela Netflix, foi falado várias vezes sobre como a equipe criativa da série era fã dos livros, dos jogos, sobre como eles eram amigos do Andrzej Sapkowski, me perdoe se eu errei o nome do cara, que é nada mais nada menos do que o criador de The Witcher. E quando falaram com o criador um tempo depois disso, tudo para poder saber como foi a participação dele na série, descobriu-se que o criador da obra foi completamente escanteado e alvo de deboche por parte da equipe criativa, mesmo quando ele tentou dar um norte para os caras. Quem mais quis fidelidade ao material original foi o Henry Cavill, que é literalmente o ator principal das primeiras 2 temporadas da série, e ele lutou para manter a fidelidade na história, meu amigo. Ele lutou para manter a coisa direito. Ele fez de tudo, sabe por quê? Porque o cara é fã de verdade do negócio. Ele não queria que alguém saísse metendo um B dele e mudando tudo. Quer outro? Castlevania da Netflix.
Warren Ellis, principal responsável pela série de Castlevania na Netflix, junto com um certo indiano chamado Adi Shankar, que eu falo mais na frente no vídeo, foi um dos caras que mais conseguiu a façanha de cagar na lore de uma franquia de games. Esse desgraçado aqui conseguiu tudo, cagou a história, os personagens, tirou sarro do material original, tirou pra merda os fãs dos jogos da franquia e demonstrou diversas vezes que não sabia nada ou quase nada da lore de Castlevania. Como se já não bastasse isso, o cara escreveu algumas das cenas de diálogos mais imbecis já visto. Tipo aquela cena ilógica do padre demoníaco criando água benta no inferno. Qual vai ser a próxima? O desgraçado vai fazer surgir sorvete no meio de uma erupção vulcânica? Não bastasse isso, o maldito foi posteriormente alvo de várias denúncias de abuso de poder e má conduta sexual. Esse daqui, ó, se for preso, vai virar merenda. E agora, ó, receba mais um exemplo. Devil May Cry da Netflix. Esse daqui, ó, recente, foi esse ano ainda, 2025. Você lembra do Adi Shankar? Pois é, o maldito teve a chance de se provar depois da cagada que foi o Castlevania da Netflix. E agora só, olha só, meu filho, o filho do capeta, capetinha é. O cara pegou a chance e enfiou no rabo. Mais uma franquia foi cagada pelo toque de merdas do Adi Shankar. E rolou algo parecido com o caso do Castlevania. Só que lá, pelo menos, o Warren Ellis foi sincero com os fãs dos jogos e disse que o que todo mundo já sabia, né? Ele detestava Castlevania. Já o nosso indiano, nem um pouco querido, fez diferente do seu mestre. Ele mentiu na cara dura, disse que o anime Devil May Cry seria super fiel, faria jus a toda a franquia e que ele era um grande fã da franquia. Aí o anime saiu e veja só, era uma cilada, Bino. O indianozinho desgraçado entregou simplesmente uma das piores coisas já feitas com essa franquia. Os personagens, adivinha, isso mesmo, foram completamente deturpados de novo. A Lady aqui, ela é tão insuportável que dá vontade de você enfiar uma algema nuclear dentro do apartamento dela e detonar com você dentro. Que é pra você não poder se lembrar da merda que foi. O Dante aqui é um bunda mole, ele só faz perder. Ele não tem poderes nem um pouco consistentes. O poder do cara, uma hora tá tipo, uou, instinto superior, eu sou incrível. Na outra hora, ele é uma merda, ele não vence nem de nada, ele não vence nada, ele é inútil. Ele se torna inútil de uma hora pra outra, de acordo com a conveniência de roteiro. Aí você vai ver também o Virgil, que ele só aparece uma vez de maneira real, sendo ele mesmo. Pra fazer o quê? Pra soltar uma frase de efeito cringe. E meu amigo, os personagens secundários que foram criados pra essa série também, ó, descartáveis em níveis subatômicos, simplesmente insanos. Os personagens são completamente genéricos, tipo aqueles membros do Esquadrão da Lende que ninguém se deu trabalho de decorar o nome. Eles são buchas em níveis absurdos, insanos, e ninguém realmente se importou com eles. Ou que tal aquele vice-presidente fanático religioso que é um Ctrl-C, Ctrl-V do padre da primeira temporada de Castlevania e do pai da Maria em Castlevania Nocturne, que por sua vez são Ctrl-C, Ctrl-V daquele padre maluco de Berserk. Nós já entendemos, Adi Shankar, você gosta de criticar cristãos, mas não precisa repetir a mesma merda de personagem, desgraçado. Fora que esse anime conseguiu me fazer odiar a música American Idiot do Green Day. Parabéns, Adi Shankar, você estragou a música com aquela cena final tosca dos Estados Unidos invadindo Macai, como se fosse um país do Oriente Médio. Eu, ó, bato palmas para Adi Shankar, palmas para este cretino. E tome mais um exemplo explodindo na sua cara, Harry Potter. Se você acompanha Harry Potter e é fã dos filmes e livros da saga, você com certeza conhece David Yates, diretor de grande parte dos filmes da saga. E você com certeza tem uma ou duas críticas a ele, já que esse cara pegou várias cenas importantes nos livros e deixou de fora no filme, como o funeral do Dumbledore, as muitas cenas de Harry e Dumbledore na penseira, o passado de Voldemort, além de ter modificado a cena do primeiro beijo entre Harry e Gina, uma das melhores partes do livro, transformando numa das cenas mais toscas do filme.
além de ter deixado a Gina ainda mais para escanteio. Isso sem falar nas cenas inúteis que ele adiciona, feito a casa dos Weasley pegando fogo, que não faz sentido nenhum, já que é uma das casas que tem mais segurança do que a própria Hogwarts. Além daquela cena tosca pra cacete da Gina amarrando o cadastro do Harry em Relíquias da Morte parte 1. E mais recentemente, agora eles estão fazendo uma série supostamente mais fiel aos livros, mas que já anunciou a troca da etnia de um dos personagens mais importantes da saga, o Severus Snape, que na peste do livro é branco que nem uma vela e agora ele vai ser negro. Nada contra o ator, eu ouvi falar muito bem dele, mas não faz sentido nenhum os caras trocarem a etnia dele, já que isso só vai criar tramas desnecessárias sobre ele ser negro, que não existem na peste do livro. E você que acha que não é porque eles vão deixar o personagem negro que eles vão trazer esse tipo de tema à tona, eu olho na sua cara e pergunto: você acha mesmo que em pleno 2025 os caras vão perder a chance de inserir tramas desnecessárias para fazer discursinho? E pior, tem um monte de gente que olhou para essa decisão e achou boa. Justo os fãs de Harry Potter, que são os fãs que mais enchem o saco por causa de mudança e que tanto reclamam das mudanças que o David Yates fez. Eu sei disso, eu acompanho o Harry Potter já faz anos. Já faz o que? Uns 5 anos que eu acompanho o Harry Potter. O que eu mais vejo é gente reclamando das mudanças que o David Yates fez. Aí você chega e os caras estão fazendo o quê? Vê a Warner fazendo um monte de mudanças para essa nova série e nenhum maldito pio. A reclamação é seletiva, simples assim. E agora receba a bomba atômica, que é o último exemplo: Resident Evil. Paul W.S. Anderson lançou em 2002 o primeiro filme live action da franquia de jogos de terror que mais mudou de estilo na história dos games. E o filme não tinha nada a ver com jogos. Não tinha nenhum personagem dos jogos, não tinha nenhuma música dos jogos, e no máximo tinha um monte de zumbis e uns leakers aqui e ali. Mas por alguma razão esse filme virou uma mega franquia de filmes que tem inacreditáveis 6 filmes no total, contando com o primeiro, e que ao total rendeu mais de 1,3 bilhões de dólares em bilheteria. Já em contrapartida, os fãs massacraram os filmes por ter zero fidelidade aos jogos. Aí, quando parecia que nada poderia piorar, saiu a série, adivinha de onde? Isso mesmo, Netflix! Que foi outra bomba de ter vírus na cabeça dos fãs, já que a série conseguiu ser pior em tudo. Se os filmes não tinham nada a ver com os jogos, exceto algumas versões cagadas dos personagens dos jogos em live action, a série chega na semelhança negativa com os jogos. Parece que isso daqui era uma série genérica de zumbis que algum vagabundo decidiu chamar de Resident Evil. Chegou num personagem importante e botou o nome de Albert Wesker nele e lançou. Não que essa série só tenha esse problema, os filmes ainda tinham pelo menos a vantagem de ser uma adaptação ruim, mas se sustentar como franquia de filme de ação. A série tem um roteiro cagado e feito nas coxas, e uma produção tão bagaceira que faz parecer que a série custou uma coxinha fria e uma Coca-Cola quente para ser produzida. Aí veio a bomba do filme Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que foi mais uma bomba de vídeos da AIDS para atacarem na cabeça dos fãs. Que adivinha só, foi um fiasco, prejuízo absurdo, CGI cagado, personagens de casco da franquia como Leon S. Kennedy e Jill Valentine nesse filme não tem semelhança nenhuma com a versão deles nos jogos. O Leon em especial é um caso revoltante porque o cara é um dos personagens mais famosos da franquia, praticamente o maior protagonista da saga, que aparece em tudo quanto é jogo, e aqui nesse filme ele é tirado pra merda o tempo todo, literalmente o tempo todo. Fora o Chris, que nos jogos é inimigo declarado da Umbrella e disposto a dar a vida para salvar a Claire, que vale lembrar é a única irmã dele. Aqui nesse filme é o maior baba-ovo da Umbrella e fica de birrinha com a Claire, a única irmã e parente viva também dele, que por alguma razão o idiota ama a Umbrella e odeia a irmã. Não faz sentido nenhum, cara. Tiraram esta descrição de personagem, tiraram do rabo. Só pode. Que merda é essa, mano? Isso aqui parece que foi a Adi Shankar que escreveu, cara. E sim, eu não gosto do Adi Shankar. Eu tenho todos os motivos pra não gostar do Adi Shankar. Percebeu que tudo isso tem em comum? Claro, além da mão podre da Netflix, é claro. Esses exemplos todos
receberam algum tipo de crítica relacionada às suas divergências do material original. Harry Potter que o diga, até hoje, mais de 10 anos depois do fim da saga no cinema, você ainda pode ver na internet um monte de fãs reclamando da falta de fidelidade dos filmes que foram dirigidos pelo David Yates. A série Resident Evil e o filme Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City foram tão ruins que fizeram a galera olhar para o filme do Paul W.S. Anderson com outros olhos. Devil May Cry da Netflix, santo Deus, em todo vídeo ou publicação sobre a série tem algum fã metendo o pau na série. Eu incluso, porque esse anime foi uma merda em todos os sentidos. Prendam Andy Shankar, por favor. E sempre que alguém fala que é necessário buscar o máximo possível de fidelidade na hora de adaptar algo para o cinema ou para uma série, sempre tem um filisteu para dizer: ah, mas não precisa ser igual ao original. O original já existe, eu quero algo novo. E aí eu pergunto: ô meu camarada, se eu gosto da história de, digamos, de Devil May Cry, do jeito que ela é nos jogos, com o Dante sendo o herói pica das galáxias, cheio de poder brabo, sentando a mão e a facada nos bichos feios do capeta, o Virgil sendo o auge da aura, a Lady sendo uma personagem bem escrita, ao invés de uma mula com carisma zero, por que diabos eu ia querer que algum vagabundo de Hollywood que não sabe nada da peste da lore fosse lá cagar a história, tirando tudo que eu gosto nela pra transformar ela numa porcaria mal feita que só ele mesmo consegue gostar? Já ficou claro que eu detestei o DMC da Netflix, não foi? Mas é isso, cara. Quem acompanha anime já faz um tempo sabe bem o que é receber uma adaptação que não faz jus ao material original. A gente tem Dragon Ball Evolution, o Death Note da Netflix, olha ela aí de novo. Pensa num negócio para a produção ruim, viu? Além, é claro, dos live action de Fullmetal Alchemist que eu cobri aqui no canal, onde o primeiro, além de rushar a história, meteu um baita de um filler no enredo. O segundo e o terceiro tentaram ser mais fiéis, mas também fizeram tudo rushado. Também temos os filmes de Street Fighter, The King of Fighters, Tekken representando os games. E ainda nos animes temos também o live action de Yu Yu Hakusho, que fez uma bagunça desgraçada na história original para poder chegar mais rápido no Torneio das Trevas. E nos livros também temos Percy Jackson, que deixou os protagonistas do primeiro filme com a idade que eles só teriam no último livro. E pra quem não tá ligado, o Percy Jackson e os amigos dele no primeiro livro tem 11 para 12 anos. Enquanto no primeiro filme, os malucos já começam com 16. E além dos caras terem alterado uma porrada de cenas, e de novo você nota que boa parte deles tem o mesmo problema: ignoram o material original e ficam inventando moda. Se a história original é boa e faz sucesso, não tem porque os caras virem e saírem mexendo. É só pegar o que já tem e traduzir aquilo para outro formato de mídia. Cortes podem ocorrer aqui e ali, quando não é possível trazer tal coisa para a outra mídia, seja por falta de orçamento ou de tecnologia que não permita fazer aquilo em outro formato. Por exemplo, cortar um personagem que precisaria de efeitos especiais muito caros ou tão avançados que a tecnologia da época não permite que o resultado fique bom. Isso é um caso que a mudança é válida, mas nos casos que eu citei, os caras podiam ter feito a coisa direito, com fidelidade, principalmente as séries. Mas eles escolheram deliberadamente mexer em obras criadas por outras pessoas e em alguns casos fazendo alterações drásticas e totalmente desnecessárias. E isso é nocivo para a própria obra original, já que muita gente conhece sagas inteiras por causa de filmes e séries que fazem sucesso. Muita gente conheceu Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Percy Jackson e Senhor dos Anéis pelos seus respectivos filmes. Dentre esses, quem mais se deu mal foi o Percy Jackson, já que devido ao fracasso dos filmes, a saga só foi receber uma chance de novo recentemente. Eu mesmo conheci todas essas obras por causa dos filmes e falo com propriedade quando digo que o que os filmes mostram influencia muito no que as pessoas pensam na hora de ver o livro. Quer um exemplo? Ano passado eu comprei e comecei a leitura de Senhor dos Anéis. Eu ainda não terminei, mas já notei algumas boas diferenças entre os livros e os filmes, principalmente no que tange os personagens. O Frodo no filme é bastante diferente do Frodo do livro. Além de outros personagens, também tem aquela história do Sam ser o verdadeiro herói da história. Isso aí é balela, viu? Fora que os caras cortaram o Tom Bombadil e eu nunca vou perdoar o Peter Jackson por isso, mesmo que eu ame essa trilogia de filmes. Se você comparar os filmes do Senhor dos Anéis com os livros, você vai se surpreender. O Frodo dos livros é infinitamente superior ao dos filmes, mas como os filmes modificaram o personagem e o filme teve um alcance maior que o livro em alguns aspectos, a versão do Frodo que ficou mais conhecida e famosa foi a dos filmes, onde ele não é nem de longe a sua melhor versão. Muita gente acha que o casal Harry Potter e Gina Weasley é raso, forçado e sem química, porque nos filmes a Gina foi muito apagada.
E os caras não fizeram nada para desenvolver a relação dos dois nos filmes. Enquanto que no livro faz muito mais sentido eles ficarem juntos. Filmes são mais acessíveis do que livros, já que você tem imagem e áudio num só e não precisa ficar imaginando nada, já que tudo já está na tela. Então você não precisa imaginar o personagem com base na descrição dele, já que está tudo ali. Então essa acessibilidade também molda a forma como você vê o personagem, mesmo que no material original ele não seja desse jeito. E é por isso que na hora de adaptar uma obra é necessário buscar a fidelidade. Assim você não corre o risco de sair estragando a obra alheia e também não vai irritar os fãs. Claro que sempre vai ter os caras que são chatos para reclamar de alguma coisa, reclamar de alguma besteira, ou que só não gostam da obra e que vão achar alguma desculpa para reclamar. Mas honestamente essas pessoas em específico aí assim a gente pode ignorar. Alô pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Eu confesso que o roteiro desse vídeo foi meio complicado de escrever, eu até tive que reescrever porque o resultado não estava tão bom. E para gravar também foi meio complicado. No momento eu não sei quando vai ser o próximo vídeo, mas eu já tenho algumas ideias aqui na minha cabeça e eu peço paciência. E se você quiser saber quando o vídeo vai chegar, é só ficar de olho na aba de postagens do YouTube e me seguir no Instagram. O link tá na descrição e o arroba tá aí na tela. Também não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar o vídeo com os seus amigos para fortalecer e ajudar o canal a crescer. A meta atual do canal é chegar a 200 inscritos, tanto no YouTube quanto no Instagram. Por enquanto é isso e nos vemos no próximo vídeo. Akira do Paraguai desligando.